Ni hao, seus lixos! Tudo bem com vocês? E vamos aí para um vídeo do Ian Neves falando sobre as mentiras do comunismo. Ou sobre o comunismo. Seus lixos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal aqui, que é o melhor canal desse YouTube. Perdão aí pra você que tem canal também, mas você já sabe que o meu é o melhor, não tenho o que falar. Eu concordo. Nós estamos aqui para uma série de vídeos nova que vai surgir aqui no canal, mas antes de explicar o que é, me siga no Instagram, tá aqui, @Thiago Santinelli, muito importante você me seguir. Me sigam lá também, porque eu sempre esqueço de pedir, me segue lá no Instagram, Felipe.Durante. E eu tenho outro Instagram também de foto aleatória aqui da China, mas o principal mesmo é lá o Felipe.Durante. Já segue aí no canal, deixa um like no vídeo, comenta qualquer coisa. Porque sempre coloco notificação de vídeo novo lá. E também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Isso aí, valeu. E é claro também, antes de mais nada, agradeço ao pessoal do Apoia-se, que são esses heróis do Brasil, que com o cartãozinho de crédito deles está salvando o Brasil e doutrinando as pessoas aí nesse país, levando o comunismo aos lares do Brasil. E esse vídeo aqui, inclusive, esse é uma série de vídeos que vai ter pelo menos um por semana, até a gente esgotar os assuntos aqui. É uma série de doutrinação comunista pra você, pra agora que já tô querendo acabar com o canal. O melhor jeito de destruir alguém é começar a divulgar comunismo na internet. E a ideia desse quadro aqui, né, esse quadro novo aqui no canal, que vai ter, como já falei, uma vez por semana, a gente vai trazer mentiras que falam sobre o comunismo. E como eu não sou professor, né, eu já falei aqui uma vez, eu aprendi o suficiente para mim, não o suficiente para explicar. Então, para isso, precisamos de um teacher. E esse teacher é ninguém mais, ninguém menos que Ian Neves, que tá aqui, vocês já perceberam que ele tá aqui há muito tempo pela thumb do vídeo. Mas, né, a gente sabe que existem várias mentiras que são espalhadas por aí, a gente já viu na eleição rolando várias delas, falando que no comunismo as pessoas comem cachorro. Veio um maluco no Instagram ontem me dizer que... Não, porque eu acho muito interessante essa galera que defende a China quando o governo só dá 4 ovos para as pessoas por mês. Olha o nível da maluquice. Assim, a galera acreditar em trabalho escravo, esse é o padrão de sempre, né? Campo de concentração. Ah, porque você só mostra as cidades grandes, vai pro interior para mostrar os campos de concentração. Isso aí, eu até entendo que é isso aí. Agora, 4 ovos por dia, onde é que os caras tiram isso, cara? Que é proibido ter religião no comunismo. Todo esse monte de mentira, a gente vai passar por elas aqui. Hoje a gente vai falar sobre a questão da fome, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos lá. Vinheta, se tiver vinheta. Tem vinheta? E para você que não está familiarizado com esse belo rostinho aqui de Ian Neves, se apresente, para quem não te conhece. É isso aí, a gente vai estar aqui toda semana falando um pouco dos mitos que utilizam para atacar o comunismo. E caso vocês não saibam, eu sou professor de história, eu sou militante comunista do Coletivo Soberana, que é um coletivo marxista-leninista que disputa justamente o espaço nas redes sociais e tem a intenção de tirar as pessoas da internet para levar para as ruas e para reconstruir o movimento de massas no Brasil, que é o que a gente mais precisa fazer agora. E se não for incômodo para você, se você quiser me seguir nas redes sociais... Meteu um jabá em 30 segundos. 30 segundos. Mas pode, aqui no canal pode, tá? Relaxa, vai lá, pode falar. Me segue lá. As redes sociais do Ian Neves, todas elas são... É história pública em todas as redes, praticamente. Em todas as redes sociais você vai achar o canal de Ian Snow lá. E mesmo se você não achar como história pública, você vai acabar me achando eventualmente. Então, procura lá como história pública nas redes. Ele já apareceu no Twitter do Bolsonaro. Já apareceu no Twitter. Nem eu consegui isso. Eu tava pinado no Instagram do Bolsonaro. Ele deixou o vídeo fixado. É fixado? Ele tirou já, infelizmente. Se vocês forem lá, não vai mais estar lá no mito, né? Mas o meu vídeo ficou fixado e eu acho que agora só falta eu chegar no capeta, né? A última etapa, sim. não tem mais onde chegar. Alcançou o ápice da internet. Eu atingi meu objetivo como criador de conteúdo, com certeza. Nesse vídeo aqui, a agenda é agora. Se fudeu. Santa Maria, Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Brasil. Literalmente o Cavaleiro do Apocalipse. O segundo é o cara que é o cavaleiro que entra na sua casa, né? É verdade, é o Boulos. É o Boulos. Na eleição de 2018 e 2022, eu aposto que ele deve ter recebido mensagem, alguma corrente do Zap, falando que no comunismo as pessoas passam fome, que na E aí, antes que alguém me pergunte por que eu tô fazendo um react desse vídeo, eu acho que eu vou botar isso aqui. Bom, vou deixar assim. Eu moro na China, né? Então tem muita dessas maluquices. Venezuela nem tem cachorro mais, não tem doguinho mais, gato, não tem Pô, viu um bicho monte de lá no cachorro de zoológico, rua, não existe. Chongqing. Tudo virou restaurante, pet shop virou restaurante, porque eles têm que comer animais, porque não tem comida em países comunistas. E aí estamos aqui com o Ian Neves. E agora a minha dúvida, esse é um caso de meia verdade, é verdade ou é mentira completa? Uma coisa que vocês vão aprender aqui ao longo dessa jornada que a gente vai fazer desmentindo alguns ataques que fazem ao comunismo, é que muito do que falam que é um problema no comunismo, na verdade é um problema
problema do capitalismo. Opa, a gente vai então ver... é isso, aquelas críticas que dá a volta, né? Vou criticar o comunismo e, opa, critiquei o capitalismo. Isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Que acidentalmente a galera criticando o comunismo critica o capitalismo, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar é que as fomes de antes da revolução nos países que foram revolucionários não incomodam nem um pouco essa galera. O primeiro país socialista, acho que todo mundo já ouviu falar da União Soviética. A União Soviética surgiu a partir de uma revolução na Rússia. Só que qual Rússia? Rússia imperial, que a gente pode dizer que era capitalista, semi-feudal, ainda estava num capitalismo que estava se formando. E nessa Rússia imperial, a fome era um problema crônico. Que nível de fome? Nível de, assim... Comer bicho é esse nível? Comer bicho. O nível de fome de morte por inanição. É esse nível. O nível das pessoas morrerem de fome. Mas essa fome ninguém se incomoda. Não. Essas fomes no plural... Essas fomes no plural, que do começo do século XX e no século XIX, essas não incomodam ninguém. E tampouco relacionam essas fomes com o regime czarista. Porque aí é que tá. Outra coisa que vocês vão aprender aqui é, quando uma coisa ruim acontece no socialismo, a culpa é sempre do socialismo. Sempre quando uma assim. coisa ruim acontece no capitalismo, a culpa é sua. Ou do socialismo também. Ou do também. A culpa também é do É socialismo. igual no Brasil, né? O Brasil Na China é assim, coisa ruim acontece, é um país comunista. Coisa boa acontece, é o capitalismo chinês. Qualquer problema que tem, porque o Lula é comunista, as coisas são comunistas. Exatamente. Nunca é culpa do capitalismo. Nunca. Nada. E a gente consegue ver isso também na China. Isso aí, a vamos lá. China, antes da Revolução de 1949, tinha uma expectativa de vida de 33 anos. 33? 33 anos. A idade máxima aí que eu acho a galera na China conseguia chegar era a idade de Jesus, então. É simbólico isso. Simbólico. Mas 33 anos era a média de idade da galera. era a média da idade e muito por conta de Expectativa de vida, né? inanição e doenças. E a gente também estuda... Não é que as pessoas não passavam de 33 anos, é que muita criança morria. Que isso é que acontecia, por exemplo, na Idade Média, né? Não é que as pessoas não chegavam a 80, 70, é que muita criança morria. A respeito da fome nesses países, a gente vê que doença e fome são coisas que andam de mãos dadas. Pessoas com fome ficam mais propensas a morrer de doenças, ficam com o sistema imune mais prejudicado, né? E aí as pessoas que dizem que no socialismo se passa fome ignoram completamente essas fomes antes do socialismo nesses países. Só para ter uma ideia, né? Em 1838, quando começa a Primeira Guerra do Ópio, a China tinha cerca de 400 milhões de pessoas. Em 49, quando acaba a Revolução e o Partido Comunista vence a Guerra Civil, a China tinha cerca de 550 milhões de pessoas. 30 anos depois, quando Mao Zedong morre, a China já tinha 1 bilhão de pessoas. Eles dobraram a população em 30 anos. Em 110 anos anteriores, cresceu coisa de 150 milhões, mais ou menos. 100 e poucos milhões. E o Ian esqueceu de falar ali, né, que a expectativa de vida da China era de 33 anos, quando Mao Zedong falece já era de 69. Países. 63, Então esse é o primeiro ponto 69, que a gente tem que levantar. Então você está me dizendo que o pessoal que defende o 67, capitalismo só se importa com a fome, dependendo em qual momento ela acontece, Isso. não é com a fome em si. Porque eles não se preocupam com a fome de verdade. Eles instrumentalizam um evento Exatamente. histórico, alguma coisa histórica, para tentar desmerecer um sistema contra-hegemônico. Os japoneses mataram mais de 3 milhões de chineses de fome em Hunan. Os britânicos mataram 3, 4 milhões de pessoas em Bengala, na Índia, de fome. Os britânicos mataram mais de 100 milhões de pessoas ao todo, né, de modo geral, na Índia. Ninguém se importa. O uso é 100% político da fome. Não é uma preocupação verdadeira com as pessoas que estão sofrendo de fome. Porque se fosse, não seria só uma e não a outra. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? A pergunta principal. Isso é meia verdade? Verdade toda? Não é verdade nenhuma? Então, outra coisa muito comum pra criticar o comunismo é pegar exceção e tomar como regra. Então é pegar uma coisa que aconteceu, mas dizer que isso sempre acontece. Então, pra deixar claro logo de cara, as fomes nos países socialistas foram episódicas. Nós tivemos episódios de fome. Só pra citar algumas das mais famosas. A União Soviética em 32 e 33, a China entre 59 e 61, tanto... Mas a China entre 59 e 61 foi cagada do Mao Zedong, né? Em parte foi cagada do Mao Zedong. Em parte foi uma inundação que teve, agora eu não lembro se foi no Rio Amarelo, se foi no Yangtze, e teve uma praga também, mas boa parte foi a questão do grande salto adiante, né?
tanto Cuba quanto a Coreia do Norte durante a década de 90. Esses são momentos nos quais esses países socialistas passaram por períodos de fome. E essas fomes têm causas específicas. E chegam ao mesmo nível crônico igual antes ou não? Então, o problema de antes é que era crônico porque era uma fome causada justamente pelo sistema capitalista, ou até o sistema semifeudal. Essas fomes que aconteceram depois são ou produto de um país socialista que estava tentando se reerguer, estava tentando construir uma nação a partir dos escombros do capitalismo, ou estavam tentando, no caso da Coreia e de Cuba, estavam tentando se reerguer após a queda da União Soviética. Então, a fome em Cuba e na Coreia tem muito a ver com o fim da União Soviética em 91. Porque, do dia pra noite, Cuba e Coreia perdem os seus maiores parceiros econômicos. E aí ficam bloqueados e tem um problema muito sério de abastecimento. O período de fome grave nesses dois países é particularmente a década de 90. No caso da União Soviética em 32 e 33, é um episódio específico que tem a ver tanto com a coletivização da terra, quanto com um desastre climático muito grave que não aconteceu em um lugar só. E no caso da China, a mesma coisa, coletivização da terra e um desastre climático. As duas coisas juntas causaram um desastre na China. Não, a China não foi coletivização, né? Foi uma industrialização forçada, foi remover muita gente das áreas rurais, foi a questão deles tentar produzir um ferro de baixa qualidade, um aço de baixa qualidade, né? Que no fim as pessoas simplesmente não sabiam como produzir. Foi o Mao Zedong doar grãos para Cuba, por exemplo, enquanto o povo aqui estava passando fome. Tem um monte de coisa errada no Grande Salto Adiante, um monte de coisa. Então essas fomes foram causadas por fatores, vamos falar, múltiplos, ou de ter como se fosse por terceiros. Não foram causadas pelo socialismo em si. Foram causadas por tretas internas no pós-revolução, porque eu não preciso falar pra ninguém que depois da revolução não é todo mundo que vira comunista do dia pra noite, né? Então, no caso da União Soviética, pessoas que estavam resistindo à coletivização da terra, que é acabar com a propriedade privada no campo. Essa resistência causou... Os velhos da época seguraram os bagulhos. Os proprietários segurando na própria terra e boicotando, queimando plantação, matando gado, destruindo ferramenta, aliciando camponeses. Isso tudo aconteceu junto com uma catástrofe climática, que foi tanto uma seca em alguns lugares quanto enchente em outros lugares. E isso aconteceu não só na União Soviética, mas na Europa como um todo. Na Europa mais do leste, né? A gente não pode esquecer também que esses países eram bloqueados. Sim, eram países que não tinham relações comerciais normais com o restante do mundo. Porque o capitalismo, a primeira coisa que ele sempre faz é bloquear e isolar esses países. E é o que a gente sempre diz, né? Ué, se o socialismo não funciona, então pra que bloquear? Não é só deixar ele não funcionar e morrer sozinho? O mercado não é livre? Não é livre mercado? Só que não, né? Vai lá, Cuba sofrendo embargo até hoje. Todos os países do mundo votaram para acabar com o embargo em Cuba, menos Estados Unidos e Israel. Livre, né? Também, liberdade pra quem? Não né? é livre, mas aí, o socialismo não funciona, é um sistema que não funciona e cai de podre. Beleza, tira o bloqueio então, deixa eles morrerem sozinhos. Por que todo país socialista é bloqueado? Por que todo país socialista é bloqueado? Responde aí pra nós. Por que Cuba é bloqueado até hoje? Esse vídeo aqui eu sei que vai cair lá pro Biden. Biden, por que você tá mantendo os embargos lá em Cuba? Não sabe nem onde é a frente dele. Aqui, que tá fazendo esse questionamento pra você. Eu sei que não sei que sabe, mas a minha audiência é enorme. Você sabe, eu tô movimentando... O alcance chega até no Biden. Eu tô movimentando a geopolítica mundial. Mas só um ponto ali que ele mencionou da questão de comer cachorro, né? Porque se usam isso muito contra a China. Existe consumo de carne de cachorro na China há muito tempo. Há muito tempo. Muito antes do comunismo. Do Partido Comunista, na verdade, né? Assim como existe na Coreia, assim como na Coreia do Sul, tá? Na Coreia do Sul. Inclusive foi proibido um tempo atrás, mas ninguém tá nem aí, né? No Vietnã e na Suíça. Lá na Suíça, sabe? Terra do fundi, dos queijos, relógio suíço. Também se come gato e cachorro. Tentaram passar uma lei para acabar com isso e a população foi contra. É que nem na China, meia dúzia de gente come. Mas também se come. Mas já viu alguém falar, nossa, que absurdo o suíço comendo carne de cachorro? E vocês não estão sabendo. Mas e aí, por quê que não tira? Todo ano a maior parte dos países vota para acabar com o embargo em Cuba e os Estados Unidos vota para continuar com o embargo em Cuba. Então todo ano a mesma história. Se o socialismo não fosse perigoso para o sistema hegemônico, para que bloquear, cara? Do que eles têm medo? Agora uma dúvida. A gente já falou aqui sobre as fomes que aconteciam antes, que eles não suportavam, mas e depois que os países passam a ser socialistas ou comunistas, qual é a relação deles com a fome? Melhora a situação das pessoas? Elas realmente passaram a ter mais alimento? Continua do mesmo jeito? Mudou pouco? Mudou muito? Como é? Essa é a parte boa.
Depois desses episódios de fome, por exemplo, na União Soviética, a fome se tornou desconhecida para as pessoas. Uma vez que eles resolveram a fome, o último grande episódio de fome na União Soviética foi causado pelos nazistas, pela invasão nazista na Segunda Guerra. Isso eu não preciso explicar para ninguém, pelo amor de Deus, né? A mortandade que os nazistas causaram na União Soviética, acho que pelo menos as pessoas têm uma ligeira noção. Tem que explicar, pro Kim Kataguiri e pro MVL precisa. Só pra vocês terem uma noção, mais de 20 milhões de soviéticos foram mortos, tá? Caralho. 20 milhões. Essa é a cifra, é o tamanho da destruição. Estima-se que todos os soviéticos perderam pelo menos um membro da família na guerra. Esse foi o tamanho da destruição, tá? Caralho. E aí, obviamente, durante a guerra, o esforço todo era pra frear a besta fascista que tava com 70% das suas forças na frente do leste. As pessoas imaginam que a guerra foi muito na Europa continental, mas a maior parte das tropas nazistas estava mobilizada no leste da Europa e em direção à União Soviética. Pra quê? Pra colonizar essas terras. Era um movimento colonial. Depois que a União Soviética conseguiu resolver essas fomes episódicas, a segurança alimentar lá ficou permanente. E o que tornou possível a União Soviética superar a fome desse jeito? Principalmente a coletivização do campo. Justamente o processo que estava recebendo tanta resistência dos proprietários privados por motivos óbvios, era tão mais estável e mais produtivo que fez com que o suprimento principal... Ih, travou? Pô, Xi Jinping, só porque eu critiquei ali o grande salto adiante? Ai, VPN. O suficiente pro restante da história soviética até o seu fim, que aí sim a fome ia voltar com toda a força. E aí existe uma coisa que eu tenho que salientar aqui. Eu tenho certeza que vai aparecer gente dizendo assim: ah é? Da onde você tirou isso? Das fontes soviéticas? Você não leu George Orwell? Ele já falou sobre como o governo manipula as fontes. Você não leu A Revolução dos Bichos? Você não leu 1984, Ministério da Verdade, Thiago Santinelli? Eu só peguei fontes aqui que ninguém chamaria de comunistas, pra tentar demonstrar o que eu tô falando. Existe um livro muito famoso chamado Atrás dos Urais. As fontes todas estarão na descrição do vídeo. Esse livro é o relato de um trabalhador americano que vai para a União Soviética, particularmente para a cidade de Magnitogorsk, trabalhar na indústria. E ele escreve o livro relatando o que ele viu. E ele tá nesse momento da União Soviética, onde tem a fome e a solução da fome. E ele descreve que era palpável os resultados da coletivização do campo. Ele fala que em poucos anos você via comida que era muito difícil de conseguir, muito acessível. E isso vindo de uma pessoa que não era comunista, não nutre nenhuma simpatia pela União Soviética, tampouco pelo Stalin. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver isso. Você estava falando lá da questão da segurança alimentar. Essa segurança alimentar que os países socialistas aí, que você está citando, conseguiram, era um bagulho que era tipo pau a pau com um país capitalista que é o... Tipo Estados Unidos, por exemplo. Em relação aos Estados Unidos, esse é um exemplo bom desse país. Era pau a pau com os Estados Unidos ou não? Então, novamente, para ninguém me acusar de estar usando fontes totalitárias manipuladas soviéticas, existe um relatório da CIA de 1983 falando sobre a dieta dos soviéticos. E esse relatório revela que os soviéticos e os estadunidenses comiam mais ou menos a mesma quantidade de calorias por dia, mas a dieta soviética era mais nutritiva. Que é o que acontece na Inclusive, o China. Relatório diz: talvez os soviéticos e estadunidenses estejam comendo demais para boa saúde. Esse relatório foi desclassificado em 2007. Ele é da CIA, gente. Não dá para dizer que a CIA é comunista. Dá sim, viu? Vou falar. Você pode ter certeza que vão falar. Claro que vão. Paulinho Cogos vai fazer o react desse vídeo e vai te desmentir. Ele vai mostrar, vai dar conta assim, ó, Tem uma galera aí que eu conheço que vai dizer, não, porque tinha esse cara aqui que escreveu esse relatório aqui, o primo dele era do Partido Comunista. argumento mostrando que a CIA é comunista, assim como o McDonald's. A CIA, ela faz parte do globalismo do Deep State, que tá tentando controlar a mente da humanidade. É a única explicação que tem, né? Não só a União Soviética. Existe um estudo feito nos Estados Unidos em 1986, comparando países capitalistas com países socialistas a respeito de vários critérios. E adivinha, os países socialistas tinham mais segurança alimentar que os capitalistas, e não só isso, tinham menos mortalidade infantil, mais acesso à saúde e mais acesso à educação. Isso aqui tá numa tabela de um estudo feito nos Estados Unidos. Novamente, não é a fonte totalitária 1984 do Ministério da Verdade, tá? Se vocês quiserem questionar, questionem o método desse tipo de estudo. Tá, agora a gente tá falando sempre de coisa pra trás, né? Isso. Pra bagulho passado e tal. Atualmente, você tem algum exemplo contemporâneo disso? Disso ser bem sucedido? Na real, não sou eu que tenho um exemplo, é a FAO que tem um exemplo. Quem? Porra, FAO. O que é FAO, caralho? O que é FAO? Na moral, vocês ficam trazendo... É foda trazer os caras que falam os bagulho. Eu não sei o que é FAO. FAO pra mim é arma. É FAO? FAO, Não me fala o que é. Eu quero aprender sozinho. Buscando conhecimento, ensinando pra vocês aí, ó. Busquem comercimento. FAO. Vamos ver o que vai aparecer no Google. Vamos lá. Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Ah, isso aí de certeza que é comunista. Pequeno, que é bem grande. Mas é uma organização da ONU que trata sobre globalismo. questão de alimento nos países. É tipo isso aí. A gente falou da CIA, agora a gente tá falando da ONU.
São só grandes organizações comunistas do mundo, né? E quem que aparece fora do mapa da fome? Cuba. E isso não sou eu que tô dizendo. A ONU tá dizendo. Vocês podem ir lá, o mapa interativo tá lá pra vocês clicarem no país que vocês quiserem. Então, mesmo com todos os embargos que Cuba sofre, o país não tá no mapa da fome. Não, o país não tá no mapa da fome, mas sabe quem Então, tá no mapa da fome? então imagina, já te interromper, então imagina se não existisse os embargos naquele país. É Imagina isso, como seria. é E qual isso. país tá no mapa da fome que você ia falar? Cuba não tá no mapa da fome, mas sabe quem que tá no mapa da Brasil. fome? Brasil, porra! Ah, não, que isso, Ian. Mas o Brasil passando por... Que E isso. sabe quando o Brasil voltou pro mapa da fome? Porque tinha Governo do saído. mito. Ah, coincidentemente... Mito! Coincidentemente... B22 voltou durante o governo Bolsonaro no mapa da fome. Coincidentemente foi em 2018, mas não tem nada a ver. Você também tá sendo muito radical. Radical. Tem correlação nenhuma. Governo associar o governo do Bolsonaro com a fome ter voltado. O que tem a ver? Pessoal, é por isso que é foda trazer vocês radicais por isso. Tudo pra vocês é culpa do capitalismo. E tudo pra vocês é culpa do mito, né? O mito, o Bolsonaro e o capitalismo. Olha só, que problemão. Quem diz que no socialismo passa fome, ou acha que o Brasil é socialista, o que é possível, né? Porque Claro, assim, é a o gente já PT. ouviu algumas coisas incríveis, ou tem dissonância cognitiva. Eu acho que as duas coisas são bem possíveis, né? Essa fome no Brasil, inclusive, é uma fome que não incomodou ninguém, né? Diga-se O Brasil de ter passagem. voltado, eu falei aqui no canal várias vezes. Tinha gente pegando, eu peguei imagens, gente pegando osso de boi em lixo, mano, pra tirar o restinho de carne que tinha pra sentir gosto de carne na sopa. Mas essa fome não incomodou ninguém. Claro que Ninguém não. se importou com isso. E segundo o relatório da Porque ONU, sempre é culpa da pessoa, não é do sistema. no ano de 2023, 21 milhões de brasileiros passavam fome e 70 milhões estavam em insegurança alimentar. Mas esses números parecem que não incomodam Claro muito. que não. E aí, só pra galera que não tá acostumada com os termos, o que é insegurança alimentar? É o quê? A insegurança alimentar é um pouco diferente da fome porque é não ter acesso regular e permanente à comida todo dia. E o conceito de fome? A insegurança alimentar, a gente já falou, fome é o quê? É a pessoa que não tem nada ou é outra coisa? A fome é uma coisa mais permanente, né? A pessoa não ter o ano todo acesso à alimentação de qualidade a ponto de ficar malnutrido ou desnutrido. Pronto, conceitos foram dados aqui hoje. E isso eu só tô falando do Brasil. Se a gente for pro mundo, tem 735 milhões de pessoas passando fome e 2,3 bilhões em insegurança alimentar. Caralho. É muito. Essa é a situação da fome do mundo. E aí eu te pergunto, Thiago, o mundo hoje é socialista, por acaso? Claro que é, globalista, né? Porra. Óbvio que não, porra. Óbvio que não. E aí, você entende? Quando falam que tem fome no socialismo, e o capitalismo tem o quê, porra? A gente vive num mundo que é o fim da história, que o capitalismo venceu, que todos os países adotaram o livre mercado, e nós temos 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar, Mas a gente, Ian, tem jet ski. que não paga imposto, Que não paga graças ao imposto, Bolsonaro. exatamente. Bolsonaro tirou o imposto do jet ski. E aí você fazendo L, e achando que ele tá trabalhando pra você. Essa coisa aí do Lula de querer tirar o Brasil do mapa da fome. Que pra que comer se a gente pode andar de jet ski? Você aí que tá, ah meu Deus, eu não sei se eu vou ter um arrozinho pra comer. Você já deu um rolezinho de jet ski pra ver? Você não, nem pensa em comer porque você está feliz comendo. É como falou o Bolsonaro, né? É, mas aí eu tenho que E aí, aguentar mas sou esses coveiro? radicais querendo que todo mundo tenha comida em casa. O Bolsonaro falou, né? Já andou de jet ski? O dia que você andar, você vai se apaixonar. É isso aí. Eu durmo todo dia pensando no meu próximo jet ski. Acho que eu nunca cheguei a 100 metros no jet ski. Eu já cheguei, mas É esse o nível da minha vida. não era bom também. Não, tem aquela propaganda, né? Os jet skis são como as motos. Eu lembro só. Eu só lembro desse. Verdade. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu já li, não lembro onde. Mas não é só que a fome acontece no capitalismo, pá. O capitalismo precisa de Da gente escassez, passando claro. fome pra continuar funcionando. É isso ou Isso. eu ouvi errado? É isso. Isso é uma coisa que faz com que a gente explique melhor o porquê que a gente luta pelo socialismo. Porque o capitalismo não tem a fome como uma consequência ou um acaso. A fome é uma necessidade pro capitalismo. E eu acho que só de uma maneira simples eu consigo fazer com que você entenda o porquê. Pensa um pouco. O Brasil é o país que se glorifica de ser o país do agro, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Inclusive a galera da extrema-direita fala que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, que é um dado meio questionável, mas enfim, né? Vamos pressupor que é verdade. O que já é meio, isso aí, mesmo que esse dado for verdade, pensa comigo. O Brasil está alimentando, é o que eles falam, 1 bilhão. quanto? 1 bilhão de 1 pessoas. bilhão. Por que tem gente passando fome aqui, Justamente. sendo que tem comida pra mandar pra fora esse tanto? É aí que tá. Como é que um país que produz tanta comida tem gente passando fome nele próprio? A resposta disso é a dinâmica interna do capitalismo. De uma maneira simples, se for mais lucrativo vender pra fora, que se foda quem tá dentro. Só pra pegar um episódio bem famoso que ilustra isso, aqui no Brasil, depois da crise de 29, a gente teve uma queda vertiginosa do preço do café, que era o principal artigo de exportação no Brasil daquela época, né? E aí o que aconteceu? Pra resolver esse problema, o governo do Getúlio Vargas comprava o café, porque o preço estava muito baixo. E o que eles faziam com esse café? Eles distribuíam, eles queimavam, eles destruíam o café. Por quê? Pra controlar o preço. Caralho, então eles Porque o capitalismo funciona na base da escassez. destruíam produtos. Isso. E a gente vê isso acontecer, por exemplo, com a moda. Essas marcas gigantescas, tipo a Burberry,
Zara, né? Que nem é tão rico, né? Mas essas marcas mais Calvin Klein da vida, eles têm um depósito de lixo gigantesco no Chile, no deserto no Chile. Porque é melhor para eles jogar essas roupas fora do que doar. Ou vender num preço mais barato, porque é para não acabar com a imagem da marca. Caralho, sério. Porque no capitalismo, a destruição da mercadoria faz com que ela fique mais escassa. E a escassez controla os preços. No capitalismo, se uma mercadoria não é lucrativa, ela é descartada. Isso é uma dinâmica que não depende da vontade de ninguém. E aí é que tá o problema. O capitalismo não depende de vontade de ninguém. É um sujeito sem sujeito. Ele tem uma dinâmica interna, que é de autovalorização. E para se autovalorizar, não importa se envolve comida ou sapato. A mercadoria tem a função de lucro e não a função de atender uma necessidade humana, que é ou calçar ou comer. Então a gente produz alimento não para as pessoas comerem, mas só o único objetivo é só vender. Exato. E essa venda precisa ser lucrativa. Se não for, essa mercadoria é descartada. E vocês não precisam acreditar em mim, gente. Acontece isso em menor escala no capitalismo o tempo todo. Você falou que eles preferem destruir alimentos do que se não for lucrativo. Tem algum exemplo de algum alimento ou algo que aconteceu isso no Brasil ou em algum outro lugar? Em menor escala acontece no capitalismo todos os dias. Mas tem episódios de grande escala que nem a queima do café no Brasil, tipo na Argentina com uva e na Austrália com carneiro. Quando a gente fala da destruição do café no Brasil, não é que destruíram 3 ou 4 sacas de café. Destruíram café o suficiente para suprir o mercado mundial por 3 anos. Foi essa quantidade de café que destruíram. Isso tudo para controle de preço. Esse é o problema. Só para dar um exemplo contemporâneo que é meio ridículo, recentemente destruíram milhares e milhares e milhares de Funko Pops pela mesma razão. Ah, é verdade. Bota Porque o link aqui, tá o link da o matéria. Funko Pop começou a não ser lucrativo e os caras tiveram que destruir os bonecos. Que bom, destrói mesmo. Destrói mesmo. Concordo com você, tem que Ele destruir não- mesmo. ele não Feio. gosta- ele não gosta Eu de odeio Funko Pop. Funko Pop. Eu também não gosto, não. Eu concordo com você, Funko Pop é feio pra caralho. Você tem Funko Pop na sua casa, Eu porra. tenho o meu, mas é o meu. Não é o meu, pô. Fizeram 2 mil, eu não vou ter, Não cara. façam Funko Pop meu, tá? Não quero. Pode eu acho fazer uma mais, merda. eu não tô nem aí. Eu me amo a esse ponto. O que o Funko Pop e o café têm a ver? Os dois são mercadoria. O capitalismo pode ser definido como a generalização da mercadoria. É transformar todos os aspectos da vida humana Então, pro em mercadoria. capitalismo, o arroz e feijão e um Funko Pop tem a mesma função. Lucro. Só lucro. As duas têm a mesma função, é lucro. E esse é que é o problema. No socialismo, essa lógica se inverte. A gente produz para atender as necessidades humanas e não para lucratividade. Se produz comida, para comer. Se produz roupa, para vestir e não para lucrar. É aí que tá. O capitalismo traz uma coisa inédita, que é excesso de produção. É uma coisa que só faz sentido nessa etapa da história. A humanidade sofreu toda a sua história com escassez. Todo o tempo que a gente pisa aqui na Terra, a gente tenta ter menos escassez. O capitalismo traz o problema inverso. Excesso de produção. Excesso de produção e pessoas carentes do que eles estão produzindo. Em Exatamente, excesso. exatamente. Pela Ao mesmo necessidade. tempo que a gente tem uma produção que consegue suprir todo mundo, e consegue mesmo, a gente produz mais ou menos 1,5 vezes o que a Terra precisa para comer. Hoje, tá? Hoje. Não é uma coisa do futuro. E ao mesmo tempo a gente tem 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Por quê? Porque isso depende de uma dinâmica interna do capitalismo. Não é escolha de ninguém. E não caiam nesse papo de tal bilionário disse que precisa de tantos bilhões para resolver a fome no mundo. Enquanto tiver capitalismo, vai ter fome no mundo, tá, gente? É uma coisa insolúvel, faz parte da dinâmica interna do capitalismo. Se todo mundo do planeta, eu vi alguém em algum TikTok falando isso, se todo mundo do planeta tiver emprego, o capitalismo quebra. Sim. Então ele necessita de ter gente desempregada e fodida. O desemprego é um Justamente. fenômeno do capitalismo. Porque aí mantém os preços, o salário da galera lá embaixo, né? Lembra que eu falei dos países socialistas? Sim. Todos, tá, gente? Todos tinham pleno emprego. Todos. Regime de pleno emprego é o pior pesadelo A China não tá nisso aí ainda. de um capitalista. E tem um caso de um cara que eu vi, eu tô lembrando agora no Twitter, algum vídeo dele, a gente vai tentar achar. Um gringo falando que era um problema pro mundo ter muita gente trabalhando. Ele reclama, ele fala Sim, que eu vi isso aí também. os empresários têm que começar a se juntar pra aumentar a taxa de desemprego no mundo. O cara falou isso. A gente vai parar o vídeo. Você viu essa porra? É isso aí, é um bilionário australiano que, sinceramente, a fala dele é tão didática quanto os livros do Marx, assim, a respeito de por que o desemprego tem que existir. Porque ele fala explicitamente que o desemprego é uma forma de disciplinar os trabalhadores. Ai, caralho, é a forma de Justamente. disciplinar. É uma forma de disciplinar os trabalhadores que estão, Thiago, ficando muito folgados, achando que o patrão deve alguma coisa pra eles. Querendo home office, né? É. Pô, querendo Ah, plano é. de saúde, querendo folga. O trabalhador que assim. Quando se cria essa ideia de que é o patrão que cria o emprego, que a gente tem que agradecer, é justamente por isso aí. Não é porque o tiozinho tem uma padaria. É por conta dos Abílio Diniz, Elon Musk, essa galera multibilionário. Sabe? Para que eles criar essa ideia de que a gente tem que agradecer que eles deram um trabalho pra gente.
Sim, né? É o cara que faz tudo, né? Tá aí querendo regalia. Só porque ele cria toda a riqueza do mundo, ele tá achando que ele pode alguma coisa. Mas e o patrão? E o patrão? Você Onde já é que viu a ficam os dificuldade que é ser Você já agradeceu um filho de herdeiro hoje? no Brasil, Ian? Pelo amor de Deus. É aquela coisa, né? Uma fábrica sem trabalhadores é uma fábrica parada. Agora, uma fábrica sem patrão é uma fábrica livre, né? E feliz. Acabou o vídeo. Acabou? Eu ia dizer que cansei de falar sobre o assunto. Bom, eu vou tomar banho porque tá na hora de dormir daqui a pouco, né?